galerinha, sou o professor residente Alexander Fernando. Estou sob supervisão da professora preceptora Mônica Aragão. Esta aula é para os alunos do primeiro ano B da unidade escolar Benjamin Baptista e a gente vai dar início à nossa aula, a origem dos seres vivos. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a biogênese e a abiogênese. Bem, sobre a origem da vida, são várias as hipóteses sobre a origem da vida. No começo de tudo, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, nosso planeta ele já era bem diferente do que vemos hoje em dia, porque não existia condições para a vida. Somente 2 bilhões de anos depois do surgimento da Terra, começou-se a ter condições para ela. Todavia, muitas hipóteses foram criadas para a origem da vida. E um dos precursores dessas hipóteses foi o Aristóteles, que viveu por volta de 383 a 322 a.C. Ele foi o precursor da teoria da geração espontânea, conhecida como a abiogênese. A teoria da abiogênese ou da geração espontânea, ela vai admitir que os seres vivos eles eram originados a partir de uma matéria bruta sem vida. Os defensores dessa teoria, eles afirmavam que existia uma força vital em alguns tipos de matéria orgânica, que seria responsável por originar os seres vivos. A ideia da abiogênese ela vai consistir na primeira explicação para o surgimento dos seres vivos. Aristóteles, ele foi importante e reconhecido filósofo grego, ele foi um dos grandes defensores da abiogênese, e ela foi por muito tempo amplamente aceita como uma teoria, que explicava a origem dos seres vivos. E alguns dos exemplos que a gente pode citar sobre a biogênese seria que os sapos, por exemplo, eles poderiam surgir do lodo presente em ambientes aquáticos. Os vermes, eles iriam se originar espontaneamente nos intestinos. Camisas sujas e suadas podiam originar ratos. Esses eram alguns dos exemplos que a gente pode citar sobre a biogênese, tá bom? Enquanto a biogênese defendia que os seres vivos eles surgiam espontaneamente, a gente vai ter a biogênese que vai afirmar o contrário. A teoria da biogênese ela vai admitir que todos os seres vivos eles são originados de outros seres vivos pré-existentes. Atualmente, é hoje a teoria mais aceita para explicar a origem dos seres vivos. Dito isso, a gente vai ter o rapaz conhecido como Francisco Redi, que foi um cientista italiano e foi um dos primeiros biogenistas a questionar a teoria da geração espontânea. Por meio das suas observações e estudos com cadáveres de animais e a ocorrência de vermes, ele propôs no ano por volta de 1660 a 1668, a partir de métodos empíricos simplificados, a hipótese que principiou a queda dos preceitos abiogenistas. E qual foi a experiência do Francisco Redi? Aqui na imagem ao lado a gente tem um exemplo dessa experiência que ele realizou. Ele pegou, por exemplo, 2 pedaços de carne e ele colocou em um frasco aberto e em outro frasco ele vedou com uma pequena malha. Ele cobriu com a fina camada de gaze. Após instantes de preparação, ele analisou que os 2 frascos eles estavam rodeados por moscas, mas elas só podiam pousar no pedaço de carne contido no frasco descoberto. Transcorrido alguns dias, com a matéria orgânica decomposta, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que surgiu larvas apenas no frasco aberto. Então ele pôde concluir que as larvas elas surgiram do desenvolvimento de ovos colocados pelas moscas, e não da carne em putrefação, dotada de fonte de vida. A carne somente ela vai contribuir como um meio propício para a atração das moscas, onde elas irão depositar seus ovos e, por fim, a gente vai ter a eclosão das larvas. Aqui na imagem a gente tem 3 frascos, que é só para ilustrar, um frasco com uma rosca fechada, com um pedaço de carne dentro, enquanto que o do lado direito está vedado com um pouquinho de gás, enquanto que o do lado esquerdo está destampado. E assim foi o experimento do Redi. É importante também que a gente fale um pouquinho sobre o Anton Lehoucki com a criação do microscópio, Porque esse rapaz, ele criou o primeiro microscópio, utilizando este pequeno equipamento para observar pequenos seres.
Nessa época, né, não tinha ainda o conceito de micro-organismos, então ele batizou esses pequenos seres de animálculos. Neste mesmo ano, tá bom? Ele vai escrever diversas cartas para a Sociedade Real Inglesa, onde ele vai descrever o que ele pôde observar através do microscópio que ele criou. E foram essas cartas que inclusive deram origem à microbiologia. Por quê? Porque elas permitiram que a sociedade ela tomasse conhecimento da existência dos pequenos seres microscópicos. É importante a gente falar que isso acabou fortalecendo a biogênese, porque eles tinham como conhecimento que essas pequenas forças vitais seriam através desses pequenos animálculos. Então a gente teve o Louis Pasteur, 1822-1895. Ele contribuiu muito com o avanço da microbiologia, pois ele já destacava em diversos trabalhos várias teorias. Ele criou a teoria microbiana da fermentação, ele explicou por que acontecia a contaminação por álcool durante o processo de fermentação, ele descobriu a presença de diversos micróbios denominados leveduras que utilizavam o açúcar presente nas frutas e o que convertiam em álcool, né, na ausência de oxigênio. E ele elaborou experimentos demonstrando que havia grande quantidade de micro-organismos presentes no ar. E qual foi esse experimento? O experimento está aqui na imagem, tá bom? Ele colocou um caldo nutritivo em um frasco. O frasco ele vai possuir um gargalo em forma curvada. Em seguida ele vai ferver esse caldo nutritivo. E após alguns dias, o caldo nutritivo ele vai continuar livre de micro-organismos. Por quê? Porque esses micro-organismos iriam ficar presentes, não é, na forma curvada do gargalo. E após a quebra do gargalo, os micro-organismos eles apareceriam no caldo. Com esse experimento, ele conseguiu comprovar que a vida ela não surgia a partir do nada, e sim com o contato com o ar. E assim ele contribuiu, através de um experimento, ele conseguiu demonstrar conclusivamente a impossibilidade de geração espontânea da vida, que era a hipótese tão defendida pelos abiogenistas. Ou seja, a origem da vida ela somente é possível a partir da matéria viva de um ser vivo pré-existente. Então, como vocês podem observar, teve muita discussão sobre a teoria da origem da vida. A gente teve as hipóteses dos abiogenistas com os defensores da biogênese. E é sempre bom que vocês tenham uma noção sobre isso, porque no decorrer da biologia, do estudo dos micro-organismos, a gente vai perceber que através de vários estudos e de vários fatores, esses cientistas conseguiram comprovar que de fato a vida não surge através de nada. Mas ainda hoje a gente tem algumas teorias abiogenistas, tá bom? Que não é da forma como foi explicado no comecinho, são outras teorias que vêm crescendo ao longo do tempo, mas que não vai entrar na aula de agora. A gente pode falar um pouquinho delas depois em uma aula extra posteriormente. E assim a gente conclui a nossa aula sobre a origem dos seres vivos.